Glória a Deus. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, minha querida. Você, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado desde já pela sua atenção. Eu quero lhe trazer uma breve palavra. Amém? Eu quero que você medite comigo aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, e o verso de número 2. O tema desta mensagem, mantendo o foco em Jesus. Amém? Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta e eu gostaria de estar lendo esse verso. Diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Mantendo o foco ou o olhar em Jesus. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, esse texto sagrado vai nos trazer um alerta sobre a necessidade de mantermos o nosso foco em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é o nosso alvo, Ele tem que ser, precisa ser, o nosso alvo final. E nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Tem muita gente se perdendo pelo caminho, porque está deixando de olhar para Jesus. Escute, quando Pedro ele pediu para Jesus para ele ir ao encontro dele por sobre o mar, e Jesus autorizou ele a ir andando sobre o mar, Pedro, ele fixa os olhos em Jesus, coloca o pezinho sobre a água e vai andando. Mas a Escritura diz que quando Pedro, ele tira o foco de Jesus, e ele começa a olhar para a tempestade, diz o texto sagrado que Pedro, ele começa a afundar. Quando Pedro, ele tira o seu olho, a sua visão, o seu foco de Jesus, e começa a olhar para a tempestade, ele começa a descer. Você sabe por que muita gente está se perdendo no caminho? Você sabe por que muita gente está retrocedendo? Porque verdadeiramente estão tirando o foco de Jesus. Esta palavra tão simples, mas é com ela que eu quero ministrar sobre a tua vida, te orientando e dizendo para você, permaneça olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós temos vários exemplos na Bíblia falando a respeito de pessoas que desviaram o foco do Senhor e sofreram terríveis consequências. A Bíblia, ela revela o perigoso olhar de Eva para o fruto proibido e suas terríveis consequências, desde o início.
Quando você tira o seu olhar de Jesus, automaticamente o teu olhar vai estar direcionado para outro lugar ou para outra coisa. Então, o meu conselho e a minha orientação, de acordo com esta palavra, é que você mantenha o olhar fixo em Jesus. A tempestade está aí. Os problemas estão aí. Os desafios estão aí. Mas enquanto você se manter focado em Jesus, a tempestade não vai te destruir, o vento contrário não vai te parar, nada vai te parar. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava focado em Jesus, ele estava andando sobre as águas, ou sobre o mar, ou por cima do mar. Mas quando ele tira a visão de Jesus para olhar para a tempestade, ele começa a sentir o vento batendo nele. Ele começa a observar que existe uma tempestade e que ele está no meio da tempestade. E por alguns segundos, ele esqueceu de olhar para Jesus. Mas quando ele começa a afundar, ele começa então a clamar. Aí Jesus chega novamente, segura-o pelas mãos, levanta e ainda repreende ele. Homens de pouca fé, por que duvidaste? Ei, eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação do momento, mas eu estou aqui simplesmente para te orientar. Não olha para a tempestade. Não olha para o vento contrário. Não olha. Mantenha os seus olhos fixos em Deus. E tu vai ver que tu vai passar por esse momento. Tu vai conseguir chegar do outro lado e vai dizer: foi Jesus que me deu a vitória. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus fiel. Aqui estamos, Senhor, meu Deus, diante da Tua presença em oração, agradecendo a Ti, ó Deus, por este momento, por esta oportunidade, por esta palavra que nós acabamos de ministrar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse canal, eu te agradeço pela vida desse irmão e dessa irmã, desta pessoa que acabou de ouvir a tua palavra. Senhor, eu oro pela vida dela, eu oro pela vida dele, Senhor. Eu não sei qual é o problema, eu não sei o tamanho do problema, eu não sei se o vento está soprando ao contrário ou a favor, eu não sei qual é a tempestade que esta pessoa está enfrentando, mas eu quero aqui, Senhor, como teu servo, ministro do teu evangelho, eu quero ministrar a tua bênção, eu quero ministrar o teu milagre, a tua cura, eu quero ministrar sobre a vida desta pessoa, Pai, a tua providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu encerro dizendo: mantenha o foco no Senhor Jesus. Amém? Se você quiser me ajudar a evangelizar, compartilhando essa palavra e esta oração para mais alguém, eu peço que você faça isso. Que esta palavra, ela alcance o máximo de pessoas possíveis. Amém? Muito obrigado você que está inscrito aqui nesse canal, você que já ativou a notificação, e se por acaso você chegou aqui, ainda não é inscrito, se inscreve. De vez em quando a gente traz aqui uma mensagem, amém? Uma palavra assim como essa, se inscreve, ativa o sininho, amém? Na opção para todos, e sempre que houver algum vídeo aqui no canal, você será notificado. Muito obrigado, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção.